de hoje eu converso com a Juliane Sandestevan, camaquense, nutricionista, e vamos falar sobre a área da saúde. Sobre aqueles quilos que você adquiriu durante a pandemia, vamos falar sobre, e também como você pode perdê-los, além de outras pautas importantes como imunidade, alimentação saudável. Ela vai explicar um pouquinho desses fatores e algumas outras dúvidas. Primeiramente, boa tarde e obrigada por nos atender. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. E para quem está no FM e não está conseguindo assistir a gente, nós estamos fora dos estúdios da Acústica FM. O Quadro Remix está no FP Moda e Beleza, é onde a galera geralmente se encontra nos finais de semana. Acredito que tem mais movimentos nos finais de semana para cuidar do cabelo, para cuidar da saúde, do bem-estar, contribuir com o equilíbrio físico e mental, porque é um casarão literalmente cheio de profissionais dispostos e preparados para atender você. Entre eles está a Ju, que é nutricionista, que vai contar um pouquinho pra gente desse período. Ju, compartilha conosco como é que tá a alimentação dos teus clientes durante a pandemia, o que tu tem observado assim que aconteceu durante esses dias de isolamento? Então, esse período de quarentena, de isolamento, foi em geral difícil para todo mundo. Não teve ninguém que não foi afetado, porque por mais que a gente mantivesse uma rotina de trabalho, ou alguns que tiveram que ficar em casa mesmo, o próprio fato dessa pressão que a gente está vivendo faz com que a gente acabe descontando na alimentação. E a oferta de alimentos acaba sendo muito grande, porque hoje em dia a gente consegue pedir comida de tudo que é jeito, nos supermercados o acesso acaba sendo um dos poucos lugares que a gente pode ir para comprar alimentos de uma forma fácil. Então tudo acaba ajudando, além do fato que a atividade física mesmo, muita gente deixou de praticar, pelo período que as academias ficaram fechadas, e depois mesmo quando retornou, a grande maioria das pessoas não se sentem ainda confortáveis para estar retornando. Então esse conjunto acaba contribuindo para um excesso de peso. E claro, tem toda uma questão de adaptação, de construção de hábitos durante esse tempo em casa. Isso inclui muito a questão da saúde mental, que provavelmente alimentos que não fazem bem à saúde acabam causando esses problemas psicológicos. Explica um pouquinho quais são esses fatores, por que, de descontar na alimentação essa ansiedade. O que acontece? Normalmente a gente acaba comendo por ansiedade quando tem algum fator que está gerando aquele estresse. Então, muitas vezes a gente acaba descontando no alimento alguma emoção que a gente não consegue resolver. É bom a gente tentar perceber que muitas vezes não é fome, realmente é só para tapar um buraco. Então, quando a gente tem um programa a ser seguido, que a gente consegue ter uma alimentação mais equilibrada, a gente consegue identificar melhor essas situações. E da mesma forma que daqui a pouco a gente tenta, comi muito essa semana que vem eu vou fazer uma dieta, vou tirar tudo. Aí pode ser um tiro no pé também, porque a chance da gente acabar descontando com ansiedade, descontando e comendo quantidades muito maiores depois, aumenta muito, porque a tensão ainda existe, não foi tirada aquela tensão. Então a gente tem que conseguir encontrar um equilíbrio. A gente está em casa, beleza, então vamos tornar essa alimentação mesmo que seja mais gostosa, que seja uma alimentação com a família, que queira fazer um café, mas dá pra tentar tornar isso mais saudável. Quer comer um bolo? Beleza, dá pra gente fazer um bolo integral, com farinhas integrais, com frutas. Dá pra tornar tudo isso uma forma mais tranquila, que não seja tão desgastante da gente estar se sentindo escravo de ter que seguir uma vida saudável, de não poder aproveitar de certa forma esse período que tá mais em casa. Nas suas palavras, você já deixou algumas dicas de manter a rotina e de saborear o alimento. Olha que interessante, né? Agora que, para quem tem a oportunidade de estar em casa, talvez extrapola um pouquinho como tu explicou na tua fala, mas quando sentar com a família, saborear esse alimento também faz bem à saúde, então. Com certeza, é o ponto principal, que hoje em dia as pessoas não têm essa noção de sentir o sabor dos alimentos. Quando a gente come por ansiedade, a gente come enlouquecidamente aquela quantidade toda, muitas vezes a gente nem sente o gosto do alimento. Então, se a gente parar para sentir o gosto do alimento, eu gosto de fazer um exercício com meus pacientes com chocolate.
Adoro! De pegar o chocolate, pegar o papel do chocolate, abrir o chocolate, olhar a embalagem, depois tu pegar o chocolate, colocar na palma da tua mão, cheirar ele, olhar, pensar o quanto que tu quer comer aquele chocolate, cheirar, deixar salivar. Que desafio! Depois colocar na boca, deixar liberar todas as sensações e deixar virar um caldinho na tua boca. Tentem fazer isso em casa, que vocês vão ver que a percepção de consumir esse chocolate vai ser uma coisa completamente diferente do que simplesmente em 2 minutos pegar e mandar uma barra de chocolate. Então resgata lembranças também. Exatamente, porque não tem problema a gente comer uma comida com um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de gordura, só que isso precisa estar num equilíbrio e realmente tem que ser aquela comida afetiva, não uma comida para tapar um buraco. Então, a forma como a gente come os alimentos tem um impacto diferente sim no nosso dia a dia, no resultado que ela vai gerar no nosso corpo. Ju, explica um pouquinho a definição na prática, se tu puder citar quais são esses alimentos que definem uma refeição saudável. Pode começar pela manhã, no almoço, quais são as quantidades de refeições que devem ser ingeridas, só mais uns sucos, água, refrigerante, né? Eu sei que refrigerante não, mas enfim, explica pra gente. Para começar, uma alimentação saudável é baseada em comida de verdade, tá? O que é comida de verdade? Arroz, feijão, carne, saladas, vegetais, tudo aquilo que a gente tem da natureza à disposição, sem processamento, tá? Então, o ideal é a gente evitar tudo aquilo que é processado. Tudo que já vem pronto, embalado, seja um salgadinho, um bolo de pacote, um alimento que já teve um monte de aditivo, embutido, tudo isso vai ter uma concentração muito grande de condimentos, de aditivos alimentares que vão gerar uma sobrecarga tóxica muito grande no nosso organismo. Então é o tipo de alimento que é interessante a gente estar evitando e incluir na nossa alimentação muitos vegetais, frutas. O ideal é que a gente consiga ter um consumo de em torno de 500 miligramas de frutas e vegetais ao dia. É bastante coisa, poucas pessoas conseguem consumir esse volume. Só que é uma coisa tão saborosa que nem agora no inverno. Fazer um cremezinho de legume, uma fruta, pegar e fazer uma fruta assada, uma maçã assada com canela, por exemplo, no forno. É uma ótima opção de uma sobremesa, é saboroso e é um alimento que vai te dar essa sensação de bem-estar. Porque comida não é só para nos nutrir, embora seja a função básica, a gente tem uma relação muito afetiva com a comida, a gente não pode descartar isso, porque senão acaba que o nosso processo de hábitos saudáveis, de mudança de hábitos, não vai ser uma coisa duradoura. Bom, então eu acredito que todos esses fatores que você acabaste de citar fazem parte de fortalecer a imunidade do ser humano, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde estamos aí com o vírus à solta. Então, como é que a gente consegue cuidar passando com esses processos? Tem uma questão também interessante, Ju, da gente conversar sobre são as hortas, né? Perfeito. De como consumir esses vegetais. Então, acho que incentivar seria interessante agora durante a pandemia para poder consumir aquele próprio alimento natural, né? Com certeza, até porque a gente é um dos países que mais tem concentração de agrotóxico nos alimentos. Então, tudo que a gente conseguir produzir, tem um cantinho em casa, planta um temperinho, planta um pezinho de couve, de alface, que tu pode colher ali na hora. Próprios chás mesmo, a gente tem muito chá que tem propriedade anti-inflamatória, que vai combater essa inflamação gerada por esse excesso de industrializados que a gente acaba consumindo. Entre eles eu posso citar alecrim, que é uma coisa super fácil da gente estar plantando, hortelã, que são alimentos muito básicos que todo mundo consegue ter uma mudinha e tá se beneficiando disso todo dia. Não precisa ser um agrônomo para plantar hectares de hortelã em casa. Até quem tem apartamento consegue adaptar, com certeza, e acaba sendo até uma terapia. Conseguir estar lidando com a horta, essa questão de estar mexendo no alimento desde da colheita, do preparo, do plantio, já gera uma resposta no organismo muito diferente. Conta pra gente um pouquinho, eu descobri que você está fazendo um desafio com os teus clientes, para quem está em casa, e eu gostaria de saber um pouquinho mais dessas informações para realmente quem extrapolou durante essa quarentena, quem passou dos limites, quem está ansioso e agora quer estabilizar.
agora quer começar um novo processo, que já voltou para as atividades, enfim, ou quer estar em casa comendo melhor, como é que faz? Ontem a gente iniciou um desafio visando a melhora dos hábitos. Lógico, visando emagrecimento, mas principalmente uma mudança de comportamento, que não adianta nada a gente pensar no emagrecimento se a gente não visa a mudança de comportamento, que não adianta nada a gente colocar como uma meta, eu quero emagrecer 5 quilos em 30 dias. Só que quando acabar esses 30 dias, a gente não conseguiu mudar a forma como eu estou enxergando aquele alimento, como eu estou me relacionando com a comida. Então, durante esses 30 dias eu vou trabalhando com as meninas formas de elas conseguirem melhorando pouco a pouco essa relação e conseguir, após esse desafio, ter uma liberdade de fazer escolhas, de comer uma coisinha diferente, de encaixar alimentos da sua preferência e ainda assim continuar mantendo o resultado e até emagrecendo mais, de uma forma mais tranquila, sem que acabe gerando aquele efeito ioiô, engorda, emagrece, acaba fazendo uma restrição grande, bate a ansiedade, come mais e assim acaba se perpetuando e cada vez ficando mais difícil emagrecer novamente. Como é que funciona na prática? Tu prepara um cardápio, tu incentiva, isso varia de corpo, de pessoa para pessoa ou não? É uma regra assim? Tu diz no desafio? É também, né? Digamos, quando tu vai atender um paciente, né? Isso varia, eu posso, tá? Tem problema de saúde, né? Respiratórios, enfim. No atendimento é feito toda uma avaliação e um planejamento personalizado para o objetivo da pessoa. Sempre dando preferência porque ela gosta de comer, porque a melhor dieta sempre vai ser aquela que a pessoa gosta de fazer. Então ninguém vai sair daqui tendo que comer uma coisa que não gosta. Ai, tô gostando. Porque não adianta. Quem tem que estar fazendo dieta, ela tem que tornar aquilo parte da vida. Lógico, se chegar lá uma pessoa que eu não como nada de fruta e vegetais, eu vou fazer o máximo para estimular esse consumo, tá? Mas eu não vou chegar aqui querendo que coma 500 gramas de frutas e vegetais do dia pra noite, que eu sei que não vai funcionar. Se funcionar, vai funcionar 2, 3 dias e deu. Então, é o tipo de coisa que vão ser estimuladas aos poucos. A gente sempre vai começar da forma mais tranquila e conforme a pessoa ela vai aderindo, a gente vai transformando mais saudável essa alimentação. Já fica aprendizagem, desculpa te cortar, para quem não sabe cozinhar, por exemplo. Exatamente. E aproveitando esse assunto, essa questão de não saber cozinhar, a quarentena é a melhor época para isso. Porque a maior desculpa das pessoas é não ter tempo. Então, que hoje as pessoas mais têm tempo. Eu não tenho tempo para cozinhar, não sei cozinhar, não tenho tempo para me organizar. Então, o que eu falo para meus pacientes? Nessa quarentena, sobrou um pouquinho de comida, faz um pouquinho a mais hoje, deixa uma marmitinha congelada. Daqui a pouco tu volta a trabalhar, tu vai ter um estoque de um monte de marmitinha que tu já pode ter feito. Então, são coisas básicas que a gente já pode estar pensando na nossa vida, como vai ficar quando voltar ao habitual. A gente já tem várias coisas preparadas que a gente já pode fazer agora. Muito bacana, porque o novo normal, isso é outra pauta. Exatamente. Já pra gente conversar, que não vai voltar ao normal, né? Com certeza, se a gente usar esse período de pandemia para melhorar os hábitos, com certeza, voltaremos muito melhores depois. E as crianças que estão em casa quebrando tudo e comendo enlouquecidamente, Ju, o que fazer com as crianças? Como incentivar hábitos saudáveis para as crianças? Perfeito. Uma ótima dica é tentar transformar receitas tradicionais, básicas, de uma forma mais saudável. Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Eu posso colocar vegetais nesse bolo. Eu posso fazer um bolo de cenoura com aveia, enriquecer com fibras. Eu posso fazer um bolo de abobrinha, por que não? Colocar vegetais, substituir farinha branca por integral, colocar cereais, chia, linhaça. Mesmo que seja uma alimentação mais básica, transformar ela de uma forma mais agradável. Em vez de pegar e fazer um cachorro quente, por que não faz uma torta de aveia recheia com frango, com queijo branco? São coisas simples que o mesmo trabalho que teria para fazer uma coisa um pouquinho mais gordinha, pode fazer um alimento que está mais equilibrado, que está dentro de uma realidade que todo mundo pode estar consumindo.
Gosto da economia. Fazer compras economicamente, super importante agora durante a pandemia, né, Ju? Perfeito. Ju, a gente conversou sobre como ter um prato no almoço, na janta, balanceado, rico em fibras, vegetais. E nos horários alternativos, café da manhã, intervalo da tarde, estou no trabalho, o que a gente pode se alimentar para evitar, né, esses alimentos industrializados que tu já citou antes? Uma combinação que super dá certo para todo mundo e super prática. Sempre ter uma fruta à mão e uma porção de oleaginosa. Castanha, nozes, amêndoas, até o amendoim, que acaba sendo um pouquinho mais barato, que é uma fonte de gordura que vai dar uma saciedade boa, que vai oferecer bastante nutrientes, zinco, magnésio, minerais que são importantes para a nossa imunidade, e a fruta também, que vai ser rica em fibras, que vai nos manter saciado, que vai dar aquele docinho gostoso e vai evitar que a gente chegue em casa morrendo de fome. Perfeito, perfeito. Adorei as super dicas de como você se manter saudável durante a pandemia e também aumentar a sua imunidade. Ju, conta pra gente como é que o pessoal te encontra aqui no FP Moda e Beleza, qual telefone, dias e horários, redes sociais. Perfeito. Pra me contatar, pode me procurar no Instagram, que é Juliane Santesteban _Nutri, ou no Instagram tem meu contato também, WhatsApp, quer que eu posso deixar o número aqui? Claro, perfeito. É 999-112-434. Ou aqui mesmo no espaço, vindo até aqui o espaço, a gente pode agendar, ou entrando em contato pelo Instagram do espaço, a gente consegue estar agendando também. Tem como fazer atendimento online? Sim, desde que começou essa pandemia, o Conselho de Nutrição liberou que a gente faça atendimento, desde o atendimento inicial online. E desde que começou eu consegui já fazer alguns atendimentos. Inclusive, eu fiz alguns atendimentos de pacientes que já foram meus pacientes no passado e que estão morando nos Estados Unidos. Gente, que bacana! E vou ligar desesperada de socorro. Que aí viram que eu podia fazer esse tipo de atendimento a partir de agora e a gente conseguiu realizar uma Que bacana! Tu acha que avaliação internacional. Tu acha que o conselho vai liberar esse modo assim de ser mais uma opção de atendimento? Eu acredito que sim. No mundo que a gente está vivendo, acaba que tudo está migrando para essa era digital. Então eu acredito que vai se tornar uma coisa permanente. Bacana, muito bacana. Então você precisa nem sair de casa para ter informação e conteúdo de qualidade. Obrigada por nos atender. Eu que agradeço. Foi um prazer poder conversar um pouquinho com vocês. Tá certo. Remix de hoje chegou ao fim. Semana que vem eu volto com novas histórias. Tchau, tchau.